Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre casos de semelhança no triângulo, tá certo? Para quem quer me acompanhar, estou lá na página de número 203, que fala sobre semelhança entre triângulos. Já vou deixar claro aqui, galera, semelhança e congruência são duas coisas diferentes, tá? Semelhante, algo semelhante, é algo, né, que obedece uma ordem de proporção, tá certo? Algo congruente, eu tenho a mesma coisa, beleza? Então, já deixando aí claro aí a diferença entre semelhança e congruência. Ano passado, e aí vocês até questionaram, professor, a gente já estudou isso ano passado. De fato, ano passado nós estudamos os casos de congruência, tá? Esse ano nós vamos estudar os casos de semelhança, beleza? Então, peço para que você pegue seu caderno e seu livro e vamos lá para mais uma aula. Então, galera, já tenho aqui, deixa eu colocar o título da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre semelhança. Deixa eu anotar aqui. Semelhança de triângulos. Casos de semelhança, né, galera? Então, eu tenho o primeiro caso de semelhança. Estou aqui procurando a minha caneta. Achei. Primeiro caso de semelhança é o caso ângulo e ângulo, tá certo? Então, eu tenho dois triângulos. E aí, nesses triângulos, eu tenho esse ângulo igual a esse daqui, esse outro igual a esse outro aqui. Beleza? Bem simples assim. Lembrando que, para eu verificar a semelhança entre triângulos, eu tenho que ter os ângulos iguais e também eu tenho que ter a razão entre os lados, tá? Mas aí, de acordo com os ângulos, eu já posso considerar que esse triângulo é um triângulo semelhante. Tá certo? Próximo caso, e é bem simples assim mesmo, tá, galera? Muito simples mesmo. O livro aqui até traz um exemplo, onde eu tenho um triângulo retângulo, aqui 30, aqui 90, um outro triângulo retângulo menor, 30, e aqui também 90. Eu posso afirmar que esses dois triângulos aí são triângulos semelhantes, pelo caso do ângulo e ângulo, tá? Ângulo e ângulo. Segundo caso de semelhança, eu tenho lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Deixa eu fazer o desenho aqui. Um lado. Esse lado aqui, galera, ele não é igual. Vou representar aqui com A, certo? E B. No outro, ele tem que ser proporcional. A linha, B linha. Agora, esse ângulo aqui, ele é igual. Então, ó, a representação de um triângulo onde o caso de semelhança é lado, ângulo e lado. Ó, lado, ângulo e lado, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Ele traz um exemplo
um triângulo com ângulo aqui de 33, no outro vai ter também um ângulo de 33. E aí eu vou montar a razão, vocês vão conseguir perceber a razão. É a mesma razão, né? Aqui 5 e aqui 7,5, 4 e 6. Aqui, para afirmar, nesse caso aqui, como ele deu como exemplo, né, eu já posso dizer que esse triângulo é um triângulo semelhante. Mas, para afirmar, eu tenho que analisar o quê? Eu tenho que analisar o ângulo. Como aqui ele levou em consideração o caso lado, ângulo e lado, além de analisar o ângulo, eu teria que analisar a razão entre os lados. Então, ó, eu teria que fazer a razão 4 sobre 6 e fazer a razão 5 sobre 7,5, certo? Isso tem que dar o mesmo valor. Deixa eu fazer aqui com a calculadora para a gente não perder muito tempo. 4 dividido para 6 deu 0,666. 0,666. 5 dividido para 7,5 tem também que dar 0,666. 5 dividido para 7,5, 0,666. Então aqui eu posso afirmar que esse triângulo é semelhante um com o outro, tá? Pelo caso de semelhança lado, ângulo e lado. Terceiro caso é o caso lado, lado, lado. L, L, L. Lado, lado e lado. Terceiro caso, deixa eu representar aqui. Opa, que triângulo feioso. Esse lado aqui, ó, A, B, C, ele é semelhante ao outro A', B', C'. Não é o mesmo valor, galera. Ele aqui tem uma proporção. Ou ele aumentou ou ele diminuiu, tá? Seguindo uma proporção. E aí, como exemplo, ele traz o seguinte triângulo. Aqui 4, 5, aqui 6, aqui 7,5, aqui 4 e aqui 3,2. Para eu afirmar, eu tenho que analisar o seguinte, ó, e aí eu já vou até indicar para a gente poder entender a próxima atividade que a gente vai resolver. Quando eu não tenho ângulo nenhum, eu tenho que saber a posição desse lado. Como assim, professor? Exemplo, esse lado aqui eu sei pela figura que é igual a esse lado aqui. Esse ângulo, perdão. Esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui. E deixa eu pegar um lápis aqui para representar o lado de cima. O ângulo de cima é igual ao outro ângulo de cima. Por que eu estou falando isso? Esse daqui é igual a esse daqui. Porque quando você for montar a razão, você vai montar a razão de acordo com um lado, certo? O mesmo lado de uma figura você vai fazer com o mesmo lado da outra figura, tá certo? Então, quando eu for montar a razão aqui, ó, entre o ângulo vermelho e azul, que é o lado 6, na outra figura eu vou ter que fazer entre o ângulo vermelho e azul, que é o lado 7,5. Entre o ângulo vermelho e preto, que é 4, vermelho e preto, que é o 5, certo? Entre o ângulo preto e azul, ângulo preto e azul, 3,2 e 4. Se eu fizer dessa maneira, e a razão, né, entre
a razão se manter a mesma, eu posso dizer que esse triângulo é um triângulo semelhante. Então, ó, vamos lá. 6 dividido para 7,5 vai dar 0,8. 4 dividido para 5, 0,8. E 3,2 dividido para 4 também tem que dar 0,8. Beleza? Se você fizer a razão com os lados aí errados, né, você não vai conseguir chegar no mesmo valor. Tá certo? Então, esses são os 3 casos de semelhança. Cuidado para não confundir semelhante com congruente. Semelhante é algo que tem uma proporção. Congruente é algo igual, idêntico. Beleza? Então, ó, tem o primeiro caso, ângulo, ângulo. Segundo caso, lado, ângulo e lado. Terceiro caso, lado, lado e lado. Já deixei preparado aqui uma atividade. Essa atividade gerou uma certa confusão, e aí vou esclarecer. Aqui sim, agora eu consigo medir e tal, para não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Então aqui na número 43, ele pede para identificar os pares de triângulos semelhantes e indique o caso de semelhança. Vamos lá. Os ângulos que não são informados, eu não posso considerar. O que eu posso fazer é verificar a posição para poder montar a razão de semelhança, como a gente fez agora nesse terceiro caso, certo? Então, ó, aqui, nesses que não tem, eu posso deduzir o ângulo para poder montar com o outro triângulo, tá? Então, vamos lá. E já falando, né, de todos os pares, para a gente não ficar perdendo muito tempo, eu tenho o caso de congruência entre o triângulo da letra C e D. Esse foi o da polêmica, ó. Eu tenho semelhança entre C e D. Por quê? Ó, aqui eu posso considerar o caso de semelhança lado, lado e lado. Certo? Aqui eu tenho todos os lados conhecidos e aqui eu também tenho todos os lados conhecidos. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar mais ou menos o ângulo que é correspondente lá na outra figura, tá? Então, C e D é congruência pelo caso lado, lado e lado, tá? Vamos provar isso daí? Então vamos lá. Para a gente provar isso daqui, eu tenho que fazer a razão entre os lados, tá? Então, montando aí a razão e verificando a minha figura, eu posso concluir que esse ângulo aqui, ó, que eu marquei em vermelho, ele é congruente a esse ângulozinho menorzinho aqui, ó. Se você medir com o transferidor, você vai ver que tem o mesmo valor. Tenho também que esse ângulo daqui, vou até fazer ele de azul, esse ângulo daqui, ó, azul, é esse ângulo aqui, que é o de 60 graus. Automaticamente, azul não, preto, né? Esse ângulo aqui, em azul, é congruente a esse outro ângulo aqui. Agora eu consigo montar a minha razão sem ter dúvida nenhuma. Ó. Quem está oposto ao ângulo azul, posso analisar assim, ou posso analisar também, ó, preto e vermelho, né? Aqui eu monto a razão 6,75 sobre 9. Monto a razão preto e azul, 4,5 sobre 6. E também monto a razão azul e vermelho, 6 para 8. Perceberam aqui também que quando eu montei
essas frações, eu sempre levei em consideração o numerador, esse triângulo de cima? Também tem que fazer essa observação. O triângulo de cima é o numerador de todas as minhas frações, né? Efetuando essa divisão, eu vou chegar no resultado de 6,75 dividido para 9, 0,75. 4,5 para 6 também vai dar 0,75. 6 dividido para 8 também vai dar 0,75. Então, por isso, e aí eu afirmei aqui que o triângulo C e D são triângulos semelhantes pelo caso LLL. Outro triângulo também que é semelhante é o triângulo A e F. A e F. A e F, deixa eu tentar resolver aqui em cima. Ó, triângulo A e F é semelhante pelo caso de congruência, pelo caso de semelhança ângulo e ângulo. A e F, observem aqui, ó, que eu tenho o mesmo ângulo, ó. A única situação onde eu conheço dois ângulos é nesses dois, certo? Então aqui, ó, 40, 60, 40, 60, tá? Então aqui é o caso ângulo e ângulo, beleza? Outro caso também de semelhança é o caso B e E. B e E, que é o caso lado, ângulo e lado. Ó, lado, ângulo e lado. Lado, ângulo e lado. Professor, mas aqui no A eu também tenho, ó, lado, ângulo e lado, que é o 40, né? Mas se você resolver a razão aí entre os lados, você vai ver que não obedece uma mesma razão, né? Não tem uma mesma razão. Então, fazendo aqui, ó, a congruência entre B e E, também tenho que analisar aqui, galera, mais ou menos a posição do meu ângulo, ó. Esse ângulo daqui seria esse ângulo 87 aqui, ó, que ele está mais aberto, né? Vou colocar em azul aqui. E esse ângulo daqui, que eu vou colocar em vermelho, seria esse ângulozinho aqui, né? De 53. Tá? Então vamos lá. Montando aí a nossa razão, eu vou ter 9,36 sobre 4,8. Por isso que eu coloquei o ângulo, ó. 40 e ângulo azul. 40 e ângulo azul. 4,8. E a outra razão, 11,7 sobre 40 e ângulo vermelho, ó. 40 e ângulo vermelho, que é o 6. Vamos ver quanto que dá essa razão aí. Essa razão vai dar 9,36 dividido para 4,8, 1,95. 1,95. E 11,7 dividido para 6 também vai dar 1,95. Então, por isso, eu tenho essas três situações. Beleza? Continuando, questão de número 44, essa também surgiu um pouquinho de dúvida por conta da medida. Ele pede para medir. Eu vou confessar a vocês que eu medi essa figura aqui 2 vezes e não deu a razão de semelhança. Mas lá no gabarito consta que esse triângulo aqui é semelhante um ao outro, tá? Vou deixar para que vocês façam aí, peguem aí a régua e tal e faça aí a medida do comprimento desse triângulo. Essa figura aqui eu ampliei para poder colocar ela aqui nessa folha. Então, essa medida que eu coloquei aqui é da minha figura, não é o valor da figura do livro, tá? Então, eu medi aqui, ó,
vai dar diferente do de vocês, porque eu ampliei. Aqui está dando 3, e aí eu vou colocar a medida aqui, e aí eu peço para que vocês façam, para que vocês tirem a medida aí da figura de vocês também, tá? Não vai ser o mesmo valor, porque a minha eu ampliei. Então aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3,6, aqui eu tenho 2,9, aqui eu tenho 2,4, aqui eu tenho 1,2 e aqui eu tenho 1,4, tá? Então, levando em consideração possíveis casos de semelhança aqui, eu posso levar em consideração o caso lado, lado e lado. Por quê? Eu conheço todos os lados, tanto desse triângulo quanto desse outro aqui. Também posso levar em consideração outro caso de semelhança, que é o caso lado, ângulo e lado. Por quê? Porque aqui eu tenho um vértice C, e esse vértice C compartilha o mesmo valor do ângulo, né? Esse ângulo vermelho aqui, ó, é o ângulo OPV, oposto pelo vértice. Então eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. Só que quando eu fiz aqui a razão entre os lados, né? Eu afirmei, e a partir da figura a gente consegue perceber que esse ângulo daqui é igual a esse daqui, que esse outro daqui de baixo é igual a esse daqui de cima, e aí eu montei a razão, só que não deu o mesmo resultado, tá? Não sei se é por conta aí dos decimais, da medida da régua e tal, e aí por isso eu peço para que vocês façam aí a medida da figura de vocês e montem a razão, tá? No gabarito, a letra A está dizendo que são semelhantes. Tá certo? E o caso de congruência, o caso de semelhança, lado, 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 ângulo e lado. Os triângulos são congruentes? Ó, semelhante, congruente são coisas diferentes, tá? Não são congruentes. Por quê? Porque aqui eu tenho valores, medidas diferentes, né? Para ser congruente tem que ter a mesma medida, tá? Então fica aí para que vocês possam estar fazendo e exercitando também essa questão de número 44. Tirem as medidas da figura de vocês, do livro de vocês, façam aí, montem aí a razão para poder resolver isso daqui. Utilizando esses valores aqui, o meu não deu a mesma razão. Porém, o gabarito lá mostra que são semelhantes. Logo, se são semelhantes, a razão é a mesma entre os lados aí. Beleza? Então, galera, a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Lembrando, nosso próximo encontro será o nosso encontro aí fazendo, né, uma receita para tomar um café e trocar uma ideia maneira. Tá certo? Espero que vocês estejam lá participando com a gente. Então, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Lembrando que o encontro das profissões é na sexta, o 9º ano 902. Eu vou ter um encontro ainda na quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu.